Hoje nós vamos falar sobre a ética cristã, né? Então, vamos para mais um conteúdo. Vocês estão vendo aí um vitral, né, que mostra essa questão religiosa. Isso aí era uma coisa muito comum naquele período da Idade Média, né? Então, a gente está falando sobre ética cristã no período do século V ao século XV, né? E que nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, quais foram as contribuições desses filósofos, depois vocês acompanham e verificam isso no material de estudo que foi postado no ar, certo? Então vamos lá. Eu coloquei um mapa mental até para a gente entender um pouquinho quem foi Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma das figuras importantes em relação, quando a gente fala de Idade Média, nós temos vários outros, mas que se destacam Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho é o responsável por aquilo que nós chamamos de patrística. Né? Então, o que é patrística? São escolas, são grupos que vão trabalhar com a defesa da fé e da verdade revelada a partir da base filosófica. Né? Então, Santo Agostinho é um desses, conhecido como o pai da igreja. Quem foi Santo Agostinho? Foi o patrono da ordem religiosa augustiniana e um dos responsáveis pela concepção do pensamento cristão medieval e da filosofia patrística. Né? Agostinho é considerado, tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Anglicana, e também pelos protestantes e evangélicos, a referência na história eclesiástica com seus escritos e ditos. A eclesiástica está falando sobre a questão da religião, né? Então, ele é uma figura importante nessa questão da religião, né? As obras deles são várias, que vão tratar essa questão da defesa da fé e a defesa da fé contra as heresias dos pagãos, né? Então, temos Confissões, Cidade de Deus, né? Doutrina Cristã, Livre-Arbítrio, Trindade. Então, existem várias obras, né, que vão tratar esse conceito, né? Então, nessa sua teoria, Santo Agostinho buscou entender os conceitos da vida por meio da psicologia, da filosofia e da religião, porém afirmava que cada acontecimento era uma providência divina. Então, a gente vai ver que vai parar em todas essas concepções teóricas desse período da Idade Média, nada mais é do que a questão da religião ou a questão da igreja, né? Então, vamos entender um pouquinho o que foi esse período, que foi a ética cristã, né? Então, a ética cristã é um sistema de valores morais estabelecidos e considerados pela Igreja Católica, né? Está atrasado, Trindade, né? Pela Igreja Católica, senão toda hora eu fico me perdendo. Peraí. É um sistema de valores morais estabelecidos e considerados pela Igreja Católica, associados com o cristianismo e que é utilizado pela sustentação teológica dos seus princípios. Então, a ética cristã é isso. É um sistema de valores que é pautado dos dogmas e nos ensinamentos da Igreja Católica. E o que é que simboliza, o que significa essa etimologia dessa palavra, né? Então, são duas palavras que a gente já conhece, a gente já viu isso, né? O que é ética? Ética é reflexão sobre os sistemas morais, né? As regras de conduta que foram criadas pela moralidade. Então, ética vem do grego ethos, significa caráter moral, e cristão vem do latim Christianus, que quer dizer seguidores de Cristo. Então, a ética cristã seria o caráter moral dos seguidores da doutrina de Cristo, né? Que tem a ver totalmente com a religião. Bem, o que mais que a gente pode falar sobre a questão da ética cristã? A ética cristã, ela é composta por princípios. Aí eu botei aqui, entre parênteses, o que vem a ser princípios. São conjuntos de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa, ou uma instituição. No caso aí, a instituição religiosa. Então, são princípios, são vários conjuntos de princípios que são seguidos pelas pessoas que são ligadas efetivamente à questão da religião. Principalmente, os pais da igreja, o alto clero, né, que possui como finalidade fazer com que os ensinamentos da Igreja Católica se tornem padrões de ação na sociedade. Então, é justamente o princípio das Escrituras que são ensinados e que esses princípios, esses ensinamentos devem ser demonstrados nas ações do homem. Como é que o homem deve se conduzir na sociedade? Então, a ética cristã vai trabalhar isso. Quer dizer que os ensinamentos são padronizados para os relacionamentos e para a própria vida, né? Então, a ética cristã vai trabalhar isso. Qual é o contexto histórico, né, que se dá? O que acontece naquele período? Então,
O período da Idade Média, eu já tinha falado anteriormente, foi o período da história que vai se estender do século V ao século XV, são praticamente 10 séculos, né? E o que vai caracterizar esse período? Justamente a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente cai, ele vai se desfacelar, né, em vários pequenos impérios. E aqui está dizendo o tempo que foi, né? Então foi do início da queda do Império Romano, em 476, e seu fim na tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Aí vai mostrar realmente o que eu falei, os 10 séculos, né? Então, após essa queda do Império Romano, né, que vai se esfacelar em inúmeros reinos bárbaros, a igreja vai surgir aí como um poder extrapolítico, né? Então, a igreja surge como um elemento agregador das diferenças ao difundir a mesma fé cristã. Então, quando se desfacela em pequenos, né, reinos, a igreja surge aí muito mais forte do que antigamente, né, e aí vai difundir a fé cristã. Então, uma das principais causas da queda, né, que foi do Império Romano, foram as invasões dos bárbaros, protagonizados pelos germânicos que habitavam o leste das fronteiras do Império Romano. Outros motivos que levaram à queda desse império, né, foi a decadência econômica escravista. Então, tiveram alguns fatores que contribuíram para a queda do império. Então, a igreja vai surgir aí com um grande poder, né? E aí é nesse período que a igreja se fortalece, né? Então, na Idade Média, após a queda do Império Romano, né, isso aqui que eu já falei, o clero era o único detentor da educação, guardião da tradição greco-romana, que foi adaptada às ideias religiosas, segundo os quais o sobrenatural tem primazia sobre o humano. O que é isso? Então ele vai dar aí a valorização da questão do sobrenatural. Então tudo que é humano nesse contexto, tudo que é relacionado a prazer é tido como pecado. Então a questão da valorização da religião como regra de conduta para a vivência dos homens em sociedade. Então toda ação orienta-se para a contemplação de Deus e a conquista da vida eterna. Então a visão teocêntrica do mundo faz os valores religiosos impregnarem as concepções éticas. Justamente por isso que se espera, né, uma concepção ética, uma conduta ética desse homem, né, de conduta. A gente já viu que a ética ela vai trabalhar com a questão de conduta. Um outro ponto importante é que a igreja, essa questão dessa ética cristã, ela vai influenciar muito, até a nossa educação, né? A nossa educação é católica, vai também influenciar demais a arte. A gente viu logo no início, né? Eu mostrei um vitral que vai retratar isso. Muitas igrejas ainda têm isso, desde o período de colonização, existiam essa questão dos vitrais que vão retratar, né? Vamos ter autores como Michelangelo, né? Que vai utilizar da sua arte para colocar essa visão religiosa, já que pairava naquela época, e também na questão da economia. Então a igreja ela tem um poder importante nisso. Bem, em relação a isso que vocês leem, né, que eu já falei um pouquinho sobre Santo Agostinho, ele é um dos principais padres ou pais da igreja, né, que ele é o bispo de Hipona, né, nasceu em 354 e falece em 430, né? Ele vai ter uma contribuição muito importante porque ele vai trazer assuntos como, por exemplo, a liberdade, a questão do livre-arbítrio, o problema do mal, do pecado original. Isso aí é um assunto que você tem que ter bastante atenção. Então, o problema do mal e do livre-arbítrio é retratado no livro As Confissões, né? Como é que acontece essa obra? À medida que o filósofo retrata os acontecimentos da sua vida, a compreensão dos problemas do mal avança, culminando com o reconhecimento da vida cristã, da verdade cristã. Para a doutrina cristã, Deus criou a humanidade por um ato de pura vontade e imensa bondade. Então, aí ele está falando sobre a criação do homem, né? Nesse livro Confissões. Então, ele vai dizer que Deus vai criar, né, o homem, a humanidade, por um ato de pura vontade e por ato de pura bondade. Então, ele vai criar Adão e Eva, como no livro de Gênesis, lá na Bíblia Sagrada, né? Vai retratar o livro de Gênesis, o livro dos princípios. Os primeiros seres humanos foram criados por Deus para viverem felizes no paraíso, mas foram desobedientes e exerceram equivocadamente o livre-arbítrio, e por isso foram expulsos do Jardim do Éden. Só lembrando lá
a narrativa do Gênesis, ela diz que Deus criou o homem do barro, né? Soprou nas suas narinas, deu vida, né, de fôlego vivente, e ele criou um jardim e colocou de todas as espécies de animais e tudo no seu processo de criação, e colocou no meio desse jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou ao homem que ele não deveria fazer uso daquela árvore, né, e aí ele desobedece. A mulher come o fruto, passa para o homem. Isso aí é a narrativa que a religião traz lá no livro de Gênesis. Então, devido a essa questão da desobediência, né, então o homem ele vai exercer o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que a liberdade de escolha. E quem traz essa visão de uma forma bem clara é Santo Agostinho, né? Dessa maneira, seria então o mal um castigo dado por Deus aos pecadores? Isso é uma grande discussão que vai parar nesse período, né? Quem criou o mal? Deus é responsável por criar o mal? Então eles começaram a refletir, a dialogar, a discutir sobre isso, né? Então, o mal, um castigo. Será que o mal foi um castigo de Deus dado aos homens, com ele como recompensa? Assim como ele recompensa os bons de coração, mas como um Deus imensamente bom, criador de tudo do que existe e conhecedor de todos os desígnios humanos, poderia criá-los, senão sabendo que pecariam? Então começou vários questionamentos, né? Atribuir a Deus a causa do mal não era possível para o pensamento cristão. Seria o mesmo que atribuir a bondade a causa da maldade. Então começaram o processo de investigação em relação ao mal, do pecado original, né? Então aqui tem um quadro que vai exemplificar isso, que é um quadro de Michelangelo, o pecado original e a expulsão do Jardim do Éden. Então aqui são as ideias do mal estudadas por Santo Agostinho, né? E aí, quais são as ideias de Santo Agostinho em relação a isso aí, né? A origem do mal estudada. Então, primeiro, o mal seria a ausência de bem. Ele é o resultado do afastamento de Deus. O mal não era, portanto, uma criação divina. Então, o mal não foi criado por Deus. Mas o mal é a ausência de bem a partir do momento que o homem se afasta de Deus. O que pairava naquela época? Que você está ligado. Então, sem igreja não há salvação. É necessário que eu esteja ligado, eu professe a minha fé cristã, que eu esteja ligado à minha igreja, que eu busque as virtudes e os valores morais éticos daquele tempo, que era afastamento da vida dos vícios, das paixões. Os vícios e as paixões é o mal, levam o homem ao mal e levam ao afastamento de Deus, né? Então, o que seria o mal? A ausência de bem e o afastamento de Deus, né? Então, o homem, quem é o homem virtuoso? O homem virtuoso é aquele que se afasta do mal, né? É aquele que ama a Deus acima de tudo, que ama os seus filhos e que seguem os desígnios divinos, ou seja, os desígnios de Deus, né? A vontade de Deus. Então, já vimos aí duas ideias, que este homem que busca o bem, é esse homem que é virtuoso, é aquele que ama a Deus, que ama a sua família, que tem um cuidado com ela, os seus filhos, né? Principalmente seus filhos, e que buscam o desejo e a vontade de Deus. E o mal não foi uma criação divina, e foi sim resultado do afastamento do homem de Deus, como foi lá no Jardim do Éden, né? Quando o jardim, Adão e Eva pecaram, né? Comeram do fruto do conhecimento, eles foram expulsos do Jardim do Éden, e aí eles, de uma certa forma, se afastaram de Deus, ok? Então, esse aí é um livro que é o livro Confissões, preste atenção nisso, que ele vai retratar, vai falar sobre essa ideia, tá? Uma outra coisa também, isso no livro de Confissões. Aqui, essa separação que Santo Agostinho vai fazer na sua teoria, né? Da cidade, ele tem uma obra chamada Cidade de Deus, Cidade dos Homens, ele vai retratar lá, vai fazer essa divisão política, né? Então, a cidade de Deus seria a comunidade celeste, né, que corresponde à comunidade cristã. Eu estou ligada a uma igreja que é inspirada pelo amor a Deus, né, e pelo cumprimento das obras, tem uma vida casta, uma vida balanceada, uma vida equilibrada. Isso é a cidade de Deus. É essa cidade de Deus, que é a comunidade cristã, que vai levar o homem à questão da vida eterna, né? E a cidade dos homens, que é a comunidade política. Então, ele vai fazer essa separação, né? Então, Estado e a igreja, tanto no Estado quanto na igreja, ela predomina a concepção negativa do Estado. O homem teria uma natureza sujeita ao pecado e ao descontrole das paixões, o que vai exigir vigilância constante, cabendo ao Estado intimidar.
Acabou aparecendo um negócio aqui. Não. Intimidar os homens para que ajam retamente. O que acontece? É nesse período que o Estado se corrompe em relação ao seu sentido. Então, o Estado deveria equilibrar o poder de quem governa e quem é governado. Nesse momento da história, o Estado ele passa a fiscalizar a fé cristã, já que o homem tem por natureza, ele é sujeito ao pecado. Então, precisaria de um fiscalizador. Quem seria o Estado? Então, o Estado, juntamente com a igreja, né, ela caça muitas pessoas que não abraçaram a fé cristã, que eram considerados hereges, pessoas que mexiam com folhas, com ervas e tudo. As pessoas eram acusadas, né, ali mesmo recebiam a sua sentença e muitos morreram em fogueiras, como vimos, né, na história. Muitos foram afogados, né, e a igreja depois ela vem publicamente e pede desculpa pelos erros que foram cometidos. Como eu disse, tudo no nosso mundo tem os pontos positivos e negativos, mas a gente acaba aprendendo bastante com os pontos positivos. Tudo vai ter isso, né? Então, Santo Agostinho vai fazer essa separação desses dois pensamentos. Então, ao longo da Idade Média, em parte da Idade Moderna, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. A Igreja Católica entendia que todo poder pertence a Deus. Surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na terra. O rei passou a ter o direito divino de governar. A gente vai ver muito isso quando a gente assiste aqueles filmes de época que retratam esse período, né? A gente tem o quê? Tem Nome da Rosa, tem Jordano Bruno, que vai tratar justamente esse momento, né? Que os reis eram nada mais, nada menos do que representantes de Deus da terra, era intocável, né? E eles tinham o direito divino de governar. E a gente vê essa relação entre o poder político e o poder da igreja. Até hoje. Hoje não é mais assim, mas a gente vê que a igreja ela tem um poder muito grande em várias discussões que envolvem a nossa sociedade, né? Então ela tem uma contribuição muito grande em relação a isso. Deixa eu ver o que mais. E até, eu pedi até, a gente deve estar fazendo alguma associação que vocês assistissem os filmes, né, que foi colocado lá. Foi O Diabo Veste Prada e o filme Homem-Aranha 2, se não me engano, está lá na ficha. Então a gente percebe que essa questão de noção do bem e do mal, né, é uma coisa que é muito retratada nos filmes, nos nossos dia a dia, né? Então, por exemplo, na minha época se retratava muito a Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça era o bem, representação do bem. E os outros ditos malvados seriam o quê? O Coringa, todos esses, né? Tanto, em todos os filmes que a gente vai assistir, ou da Marvel, ou dos Vingadores, a gente tem lá, né? Os bons que representam o bem, os que representam o mal. E nessa concepção, quem seria o mal, né? Nós já vimos aí, esse período foi um período que houveram muitas discussões em relação à questão da defesa da fé, em relação ao pecado original, livre-arbítrio. O homem tem liberdade de escolha, apesar de Deus ser feito ele, né? O homem ele pode decidir se quer abraçar a fé cristã ou se ele quer viver o mundo dos vícios e das paixões. Aí Agostinho disse, existe um texto na Bíblia que fala, escolha a bênção para que viva, a bênção e a maldição. O bem e o mal você vai escolher. Mas se você escolhe o mal, né, viver afastado de Deus, dos seus princípios, né, você não é visto como um homem virtuoso. Porque o homem virtuoso, ele ama a Deus acima de tudo. Isso na concepção trazida pela Idade Média, que é representada por Santo Agostinho, certo? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Se eu voltar aqui para ver onde é que eu estou. Deixa eu ver. Eu não entendi a discussão que vocês colocaram aqui. Mas você está falando isso, Vinícius, na visão agora, né? Que eu estou dizendo, na minha época, a vista... Tanto é que eu falei, na minha época, a Liga da Justiça era a representação do bem, né? E ela tinha uma validade, de uma certa forma, ela era validada pelos governantes na época e pelas pessoas, tá? Hoje não, hoje tem um outro símbolo, mas estou dizendo, na minha época, ela era aquela representação, que a gente trabalha com referência, entendeu? O bem e o mal. A gente, na verdade, em nosso mundo, tudo nós trabalhamos com essa questão da dualidade, do alto e baixo, do bonito, do feio. A gente precisa dessa associação, mas o que eu disse é, na minha época,
era visto assim, hoje não. Eu concordo com você. Hoje tem uma outra visão, né? Então, por exemplo, a gente vai ver, até Moraes botou uma questão, acho que foi no trimestre passado, que eu achei bacana, do Batman, né? Que ele falando, acho que não sei se foi o segundo ou foi o terceiro ano, desse poder, né? Que tem, que da parte do Batman, nessa visualização contemporânea, ele não tem a validade legal dos governantes. Então, por exemplo, por determinados momentos ele quer defender as pessoas, mas também busca os seus próprios interesses. Concordo com você, né? Então, essa visão dos heróis mudaram agora na contemporaneidade, mas antes a visão que tinha era essa. A gente lembra quando a gente estudou sobre moral e ética, nós falamos que nós julgamos as pessoas, e no primeiro ano também. Nós exprimimos juízos. Juízos são afirmações ou negações de algo. Isso é bom, isso é ruim. A gente fala de determinada conduta, essa conduta é aceitável, porque ninguém nasce moral. A moralidade ela é ensinada, é moldada desde que somos crianças, né? Então, por exemplo, quando a gente vê qualquer reportagem que fere crianças ou que mostram situações reais do nosso dia a dia, que ferem crianças, a gente vai julgar aquela atitude como uma atitude má, não só pela questão de ter uma padronização de conduta, porque a gente aprende desde pequena que aquela conduta não é aceitável, é tida como ruim, é tida como má, como maquiavélica. Entendeu aí?